Eu chamo agora o professor e doutor Frederico Afonso, que é especialista em Direito Internacional. Boa tarde, professor Frederico. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. Kleber, boa tarde. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem. E olha só, professor, a gente acabou de ver aí um pouco antes, né, do pastor falar, uma reportagem, né, mostrando que essa declaração da OEA que deve pedir a prisão do Maduro. Mas na prática, professor, essas medidas, esses posicionamentos não têm surtido efeito interno ali na Venezuela, né? Kleber, vamos por partes, né? A Organização dos Estados Americanos, criada em 1948, ela congrega ou congregava 35 países, justamente a saída da Venezuela cai para 34. É uma organização de vocação regional, é uma organização interestatal, como se fosse uma ONU regional, né? Então, a ideia ali da votação, são 4 propostas estabelecidas, né? Que a ideia da votação, se aprovada, fosse reconhecimento da grande e pacífica participação dos eleitores, divulgação das atas eleitorais, o que todo mundo tem aí cobrado pelo Conselho Nacional Eleitoral, para que fossem verificadas por observadores independentes, algo que a Venezuela não permitiu, respeito aos direitos humanos, uma frase que é muito feita no nosso meio de direitos humanos, onde não há democracia, não há direitos humanos, e proteção dos documentos aí do processo eleitoral. A principal controvérsia foi sobre a presença de observadores independentes para verificar as atas eleitorais. A cada tempo que passa, Kleber, vai ficando pior. No tocante ao chamado Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma, né? O TPI, como a gente conhece, fica sediado lá em Haia, na Holanda, e ele tem um caráter subsidiário, né? É o único tribunal que julgaria pessoas. Digo julgaria porque a sua atuação ela é muito tímida e muito restrita. E a ideia é denunciar Nicolás Maduro por crime contra a humanidade, aí na modalidade de homicídio e prisões arbitrárias, ou seja, prisões à mercê das normas de direito internacional. Só fazendo um paralelo a um mandado de prisão expedido justamente quando a Vladimir Putin, presidente reeleito da Rússia, que é um país simpático à Venezuela. Na prática, Kleber, sendo objetivo a sua pergunta, não acontecerá absolutamente nada, Nicolás Maduro não será preso e duvido muito que as eleições sejam revistas, o que é típico aí de um país ditatorial. Olha, e ainda dentro desse raciocínio, professor, a Organização dos Estados Norte-Americanos, melhor dizendo, né, porque é a América toda, realizou uma reunião para exigir a apresentação dessas atas que você citou e que hoje viraram o centro de toda a polêmica, mas não conseguiu os votos suficientes. E o que chama atenção nessa história é a posição do Brasil, que se absteve da votação. Então eu queria que você comentasse a estratégia brasileira e principalmente a posição do governo do Brasil. Olha, Kleber, estudar diplomacia atualmente no Brasil ficou uma questão muito difícil realmente de você compreender, né? Porque a diplomacia sempre teve um caráter, no Brasil, histórica, desde a fundação da ONU, 3 anos que antecede a própria fundação da Organização dos Estados Americanos em 1948. E foi um fator decisivo, né, ao se abster, né? O Brasil, juntamente aí com outros países caribenhos, tomaram uma posição de neutralidade, não votaram contra, mas acabaram se manifestando pela abstenção, o que é péssimo, né? O Brasil ele tem uma determinação na sua lei maior, que é a Constituição Federal, está lá no artigo 4º, inciso 2, que nas suas relações internacionais tem a relação obrigatória, a prevalência dos direitos humanos. Então, a posição da diplomacia brasileira é contrária à determinação da lei maior do nosso próprio país. Não há justificativa. Eu não consigo te explicar, mesmo com 25 anos de docência, qual é o fundamento jurídico do Estado brasileiro numa posição dessa, que é nítida, contrária, fraude, violadora de direitos humanos. É só de se lamentar mais uma posição contrária à boa história da diplomacia brasileira. Tá certo, então, mais uma vez eu agradeço pela sua participação e por essa excelente explicação
Nós acabamos de conversar com o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional. Mais uma vez, muito obrigado e um grande prazer fazer essa parceria com você, professor. Obrigado, Kleber. Bom jornal. Um abraço. Tá certo, então, e agora?